de hoje é pesado e se trata de uma coisa muito ruim que aconteceu aqui em Caruaru. Chocou todo o Nordeste pela tamanha crueldade que foi cometida. Isso deveria ter sido notícia no Brasil inteiro. Só que não foi porque existe um plano para esconder a real situação do Brasil. Eles querem mascarar a verdade, que é uma só. Nós estamos em guerra civil há muito tempo. E o pior é que não é uma guerra civil contra os políticos do país, como seria o normal. É uma guerra onde o cidadão, a pessoa honesta trabalhadora, ela é assassinada, estuprada e torturada por uma minoria de gente sem Deus e preguiçosa. Pessoas fúteis que não querem suar, que não querem sofrer, que é idiotizada pela nova ordem mundial, que acha que apenas pelo fato de ser um ser humano ela tem o direito de ter as mesmas coisas que o seu semelhante, ignorando completamente o fato que aquele semelhante, para conseguir ter um pequeno conforto a mais, fez das tripas coração, deixou de comer um pedacinho de carne junto com o feijão. Isso para economizar um pouco. Uma pessoa que não vai a festas, não comprava boas roupas, fazia de tudo para economizar um pouquinho do que ganhava, para assim conseguir adquirir um bem. Essa é a dura realidade do povo brasileiro, pelo menos a maioria. Os vagabundos ignoram tudo isso. Como eles não têm a coragem de se sacrificar como você, ele ainda te considera um trouxa por se submeter a isso. E assim como não temos leis duras, como nossa lei é uma piada, ele mete um revólver na cintura, pensando que o máximo que pode acontecer com ele é ser preso e ser beneficiado pelo Bolsa Bandido. No Brasil, a vítima é sempre a culpada. E para provar isso, veremos o caso de Madalena, um ser humano a quem eu pessoalmente queria um grande bem a ela. Nascida em Caruaru, no estado de Pernambuco, Madalena era a típica garota nordestina, franzina, magrinha, mas que sempre trazia um belo sorriso no rosto apesar da sua pobreza. Ela foi criada na Lagoa Paulista, que fica a alguns quilômetros da cidade. É um pequeno povoado, bem afastado da cidade. Ela e seu irmão, diante das dificuldades da terra, foram crescendo em meio a brincar, sentada no chão quente da areia na varanda da sua humilde casa, com seu irmãozinho. Só que Madalena, ao invés de brincar com bonequinhas, ela sempre preferiu motos. Seus olhos sempre brilhavam mais forte quando passava uma moto por ela. O mesmo acontecia com seu irmão, ambos pequenos. Logo a realidade batia na porta e os dois junto com seus pais carregavam por muitas e muitas vezes baldes de água na cabeça. Não é fácil viver no Nordeste com a falta d'água, e ainda mais quando se mora afastado da cidade, em um pequeno povoado como era o caso dela. Eles carregaram por muitas e muitas vezes baldes na cabeça por vários quilômetros. Carregavam também animais pequenos nos braços para serem vendidos e assim ajudar a renda familiar. Ia todo final de semana para a feira vender legumes junto com seus pais, legumes que eles mesmos plantavam na pequena propriedade que tinham. Dessa maneira as crianças foram crescendo e com isso chegaram finalmente na adolescência. Madalena conseguiu um emprego no shopping center da cidade, mesmo tendo que pegar várias conduções e tendo que sair muito mais cedo de casa, diferente de suas amigas, para conseguir chegar no horário no trabalho. Só que como todo brasileiro, Madalena não desistiu daquele sonho de criança. O seu gosto por moto só aumentava, tanto dela como do seu irmão. A custas de muito trabalho, Madalena economizou e comprou uma moto pequena, usada. Podia ser uma moto simples e barata, muito humilde, mas para quem nasceu com um cenário tão difícil como o dela, como se fosse um game na extrema dificuldade, sem nunca ter jogado ele antes, Madalena superou isso. Com sua pequena moto, Madalena agora podia chegar mais cedo no trabalho, e melhor ainda, poderia também facilitar o trabalho do irmão. Ele também tinha o mesmo objetivo, de realizar o seu sonho comprando uma pequena moto. Madalena poderia fazer como qualquer outra garota faria, dormir até um pouco mais tarde para pegar no seu trabalho. E ela teria todo o direito de fazer isso, já que além de trabalhar, ela ainda ajudava seus pais em casa. Junto com o irmão, é claro. Só que ela era uma boa irmã, então se encarregou de todo santo dia continuar acordando mais cedo e levar seu irmão até seu trabalho. Dessa forma, os dois faziam durante os dias da semana, sempre ajudando os pais e cumprindo suas tarefas de trabalho. Era bonito ver uma família tão unida. Pais e filhos exemplares, uma verdadeira família modelo. E se nós tivéssemos uma mídia aberta verdadeiramente honesta, nós teríamos nos programas nacionais de domingo, de final de semana, pessoas como essa para nos inspirar. Ao invés disso, nós temos ricos e snobs que passam uma tarde inteira mostrando 200 carros na garagem que nem usam, armários intermináveis das roupas mais caras que se pode ter. E mesmo tendo tantas coisas, essas pessoas são em sua maioria drogadas porque já se tornaram tão fúteis e tão ruins e nem elas mesmas se gostam e tentam assim fugir de si mesmas através das drogas. Uma vez eu vi em um filme de Jim Carrey que algumas das pessoas mais felizes da Terra vão para casa no fim do dia molhadas de suor. Eu acredito firmemente nisso, e não porque foi dito no filme, mas pelas minhas próprias experiências de vida. Madalena e seu irmão continuavam trabalhando muito e ajudando sua família, sempre economizando aquele dinheirinho, mas o crime cresceu demais no Brasil.
especialmente aqui no Nordeste, e assim Madalena foi assaltada, e sua moto, comprada com tanto sacrifício, foi levada por bandidos ordinários. Isso aconteceu enquanto ela fazia o percurso para ir trabalhar. Como guerreira que ela era, e carregava sangue brasileiro nas veias. Sangue daqueles que não desistem nunca. Madalena, ao invés de fazer como outros teriam feito, e desistido do seu sonho, ela não desistiu e nem se amedrontou diante da violência e a criminalidade. A moto que ela tinha comprado e foi roubada estava com seguro, e assim a garota recebeu o dinheiro e com a ajuda dos pais, Madalena conquistou seu grande sonho, a compra de uma XRE 300. Podia ser uma moto grande para ela, mas era perfeita, principalmente que para chegar em casa ela tinha que rodar por um longo caminho de estrada de terra. Em dias de chuva era terrível passar por ali. Poucos dias antes de acontecer a tragédia, ela veio em minha casa e conversou com minha esposa. O sorriso em sua face ia de orelha a orelha. Ela falava em alta voz, sempre com ar de riso, como era gostoso acelerar aquela moto, e que ela ainda estava acostumando com tanta potência. Afinal, ela saiu de uma moto fraquinha e passou para uma 300. Em poucos meses, seu irmão, sempre apoiado pela irmã e pela família, conquistou também o seu grande sonho. Os dois sempre sonharam com a mesma coisa e ele também comprou a mesma moto de sua irmã, uma XRE 300. Para alguns pode parecer meio fútil ficar tão feliz apenas por comprar um bem, mas se você analisar a situação dos brasileiros em geral vivendo em um país corrupto que explora seu próprio povo, e ainda por cima não dá a mínima segurança, tendo nascido no interior em um sítio afastado da cidade que nem calçamento tem, tendo que carregar nos braços animaizinhos para vender e tá todo final de semana vendendo verduras na feira. Tem que ficar muito alegre realmente quando consegue um bem. E aqui fica claro que educação é uma coisa que se ensina desde pequeno. Esses dois irmãos, mesmo sendo adultos, continuavam ajudando seus pais como se ainda fossem as mesmas crianças fazendo as mesmas tarefas de sempre, usando inclusive as motos para fazer as entregas. Um pai e uma mãe que cria seus filhos sem mimos, porque amar é isso. Amar não é só fazer o que o filho quer. Amar é impor limites, ensinar o certo e o errado. Isso é ser um pai e uma mãe. Isso é educar de verdade um filho, mostrando desde cedo a realidade, a sua realidade. Cada um tem a sua. Se você fizer assim como eles, com certeza no futuro você vai colher bons frutos. Terá bons filhos, respeitadores que todo mundo gosta. Não tem só uma pessoa em toda a cidade que fale mal desses dois. Porque eles eram bons, assim como seus pais que tinham seus filhos como o maior bem desse mundo. Eles eram capazes de fazer qualquer sacrifício por qualquer um deles. Enquanto os dois irmãos ajudavam seus pais e completavam suas tarefas diárias, o sorriso nunca saía do rosto deles, sempre de orelha a orelha. Porque quem conquista os seus sonhos com o suor do seu rosto, sempre sente mais alegria do que aqueles que são desonestos, não importa o quanto seja que eles tenham. No último domingo antes da tragédia, minha esposa encontrou com Madalena no shopping. Seria a última vez que isso acontecia. Ela estava tomando um milkshake com seu irmão e alguns amigos. Estava muito feliz como sempre, ele tinha inclusive arrumado um novo namorado. Fazia um pouco tempo que eles tinham começado a namorar. Madalena agora queria namorar sério. Acredito que daqui a uns dias ela já pensava em juntar os trapinhos. Isso é um costume que o povo daqui tem, de casar muito cedo. Infelizmente, vizinho ao sítio de Madalena e sua família, por trás de sua casa, a poucos metros dali, existia um vagabundo que trabalhava como mecânico de moto. Ele, acompanhado de dois amigos, entre eles um de menor, que inclusive morava de frente à casa de Madalena. Eles começaram a observar que aquela família tão trabalhadora e pacata era um alvo fácil. Eles tinham muito a oferecer e nenhuma resistência. Eram duas motos novas dentro de uma casinha muito humilde, com portas de madeira, com uma moça e um rapaz e dois velhos dentro. Os vagabundos então decidiram que iriam tomar essa moto. Eles puseram toucas ninjas para esconder as suas identidades. Os três endiabrados cercaram a casa e o mecânico arrebentou a janela e entrou por volta das 7 da noite. Quando o bandido entrou pela janela, ele gritou: "Isso é um assalto!" A mãe de Madalena, uma senhora de idade, ela conheceu a voz do seu vizinho maldito. E no impulso, na indignação por saber que aquela desgraça que morava a poucos metros dali ia levar o trabalho de uma vida, dois objetos que eles tiveram que vender muita verdura, carregar muita lata de água na cabeça, que tiveram que economizar o salário, que ainda pagavam as prestações. Então aquela senhora, de nome Dona Joselma, com a força da revolta, mesmo diante de uma arma de fogo, arrancou a touca ninja da cara do safado e indignada perguntou: "Mas João, como você tem coragem de fazer isso com a gente?" E aí ele, em um ato de covardia, atirou na sua boca. Os outros comparsas de fora gritaram: "A casa caiu, mata todos!" Madalena e sua mãe, como mulheres guerreiras que eram, mesmo feridas, partiram para cima do maldito. Elas ainda conseguiram jogá-lo para fora de casa e fecharam a porta.
Só que o governo ajudou os bandidos. O governo foi quem realmente tirou a chance dessa família sobreviver. E sabe como foi isso? Quando o governo tirou o direito do cidadão ter uma arma em casa, eles abriram a porta da casa de cada pessoa que mora neste país. Deram um cartão verde para a bandidagem. Qualquer casa do Brasil hoje é presa fácil. Eles só não entram porque não querem. Mas cada dia que passa, mais e mais casas são arrombadas, porque os bandidos estão percebendo essa verdade. O governo aí foi quem realmente negou qualquer chance de sobrevivência à família de Madalena. E não só a dela, de todas as casas brasileiras, para que os bandidos possam fazer o que quiser. Veja que foi uma senhora de idade e uma moça, Franzina. Elas duas foram capazes de enfrentar um bandido armado com as mãos limpas, se elas tivessem pelo menos uma 12 velha na casa, como era antigamente. Por isso mesmo, nós não víamos crimes como esse nos tempos mais antigos. Não existia isso. Se eles tivessem uma arma em casa, com certeza os fatos aqui narrados seriam bem diferentes. Mas como não tinha, em meio à luta, o bandido atirou contra seu irmão e seu pai. No lado de fora, o desgraçado recarregou a arma e atirou contra a porta, e esse tiro acertou Madalena. Ela caiu ali mesmo. Depois ele atirou na mãe e em cada familiar. O seu irmão ainda tentou correr para um dos vãos da casa, mas mesmo assim eles o perseguiram e atiraram nele. Depois saiu atirando na cabeça de cada familiar, junto com os outros dois comparsas. Ainda achando pouco, eles pegaram uma machadinha que pertencia às vítimas. Para quem não sabe, é um pequeno machado como esse. E ele acertou o crânio de cada um dos familiares. Ele literalmente abriu o crânio deles. Essa família foi julgada e condenada naquele dia. Eles tiveram suas vidas interrompidas e o crime que eles cometeram foi ter realizado um sonho à custa de muito trabalho e sacrifício. No mundo invertido que estamos vivendo, pessoas assim têm que morrer, não tem nada para fazer nesse mundo. Depois de cometerem esse crime que chocou nossa cidade, os bandidos levaram as duas motos. Uma sem a chave, ele saiu empurrando e a alguns metros dali fizeram uma ligação direta. A polícia começou a sua investigação e a mídia local, essa que ainda faz o seu papel, diferente da grande mídia. E ela sofre muita perseguição das suas matrizes. Mas mesmo assim, a mídia regional é muito diferente da mídia nacional. Nela ainda dá para se informar. Embora eles estejam amordaçados pelas suas próprias matrizes e pelas próprias leis do nosso país, mesmo assim os repórteres sérios daqui, como por exemplo a equipe do Sem Meias Palavras, que faz questão de deixar claro no programa ao vivo a sua indignação com o caso. Num programa desse, você se envolvendo, acompanhando o dia a dia da violência, vendo determinadas figuras carimbadas aqui na tela e vendo o desenrolar dos acontecimentos, é necessário, é preciso ter muito equilíbrio emocional. Se eu fosse dizer o que eu queria dizer, o que tenho vontade de dizer, seria considerada apologia ao crime. O que eu tenho vontade de dizer, o que você tem vontade de dizer, e até diz a boca miúda, e até coloca nos grupos. Se eu fosse falar, com certeza, esse programa, depois de amanhã, estaria fora do ar. Para você ter ideia da indignação minha e da indignação de toda a sociedade caruaruense. Uma família pacata, sem portar arma de fogo. Dentro de casa não tinha nada com que pudesse se defender, nem pudesse agredir. Dessa maneira, com isso, o caso repercutiu muito, as pessoas exigiam providências e cada um que tivesse uma punição adequada para esses malditos assassinos. Vendo a merda que fizeram e a dimensão que o caso tomou. Inclusive um deles chegou ao cúmulo de ir para um enterro. Depois de toda a merda que fez, ele foi para o enterro. Foi para a escola como se nada tivesse acontecido. Acompanhou a perícia das motos que ele mesmo botou fogo. Pois é, e esse era o de menor. Eles queimaram as motos dos dois irmãos como uma queima de arquivo para despistar a polícia. Isso deixou a polícia um pouco confusa, ainda mais tendo outras pessoas que não fazem outra coisa a não ser trepar, e acharam que Madalena, menina trabalhadora e honesta, era do mesmo jeito que elas, e ficaram dando dicas mentirosas, dicas falsas, que toda essa tragédia aconteceu com ela por causa de um ex-namorado que muito provavelmente era presidiário, chefe do PCC, comandante da FARC e outras, e havia matado toda a família por causa do chifre que tinha levado dela. É absurdo em cima de absurdo. Se você é um dos que comentou isso pelas redes sociais, meu amigo, pense bem daqui por diante no que você anda falando. Internet não é uma privada para você cagar o que você quiser. Preste atenção no que você anda falando. A polícia fez um trabalho magnífico e não desviou o foco de ter sido roubo seguido de morte. E assim continuaram investigando toda a área e com a ajuda do Disque Denúncia chegaram aos criminosos, que são esses vagabundos. Sistema prisional teve muito trabalho na contenção. Inclusive, a informação que nós temos é que 5 presos foram transferidos. Nesse final de semana mesmo, 5 presos foram transferidos. Vai ser um problema muito grande no sistema prisional. Conseguir, minha gente, frear
a ira de todo mundo contra os acusados. É incrível como parece que alguns criminosos têm mais consciência do que quem faz as nossas leis. Eu não estou aqui fazendo apologia ao crime. O que eu estou dizendo aqui, para quem é idiota e não consegue entender, é que está na hora de mudar a nossa lei, a nossa Constituição. Se faz PEC para tudo que é porcaria no mundo, mas para fazer leis para o povo não pode fazer PEC. O enterro de Madalena e família juntou muitas pessoas que só puderam homenageá-la com o último canto dessa típica família trabalhadora e honesta, vítima de um país que protege bandidos e pune a vítima. Uma família cristã, uma família respeitadora, uma família que era unida e de tão unida morreu unida, juntos até o fim. Os corpos de Joselma Pereira da Silva, de 52 anos, o do marido Geraldo José da Silva, conhecido por Nilson, de 61 anos, e o da filha do casal, Maria Madalena Pereira da Silva, de 24 anos. Aqui, parentes, vizinhos e amigos vieram se despedir das vítimas, assassinadas dentro da casa onde moravam durante um assalto na noite da última terça-feira. É inacreditável uma coisa dessa. A gente não se conforma com uma injustiça dessa, que isso foi uma injustiça muito grande, que eles não eram mal pessoas, eles eram pessoas trabalhadeiras, pessoas de bem. Um crime bárbaro que comoveu até a desconhecidos. Eu senti muito essa dor, porque isso é um crime que chocou toda a população de Caruaru e da redondeza. Foi preciso organizar filas para permitir que todos pudessem se aproximar do caixão. Todo mundo ficou comovido com as pessoas de família, pessoas do bem, trabalhadeiras, pessoas que viam na igreja e aconteceu uma tragédia dessa. Você vê como está a humanidade hoje em dia. Diante dos mortos, o sentimento de dor foi acompanhado pelo da revolta. A revolta é grande, o governo tem que acordar e ver o que é que pode fazer com a população. Porque estamos desprezados do governo mesmo. Antes do sepultamento, as pessoas deram as mãos e fizeram a oração, pedindo proteção a Deus diante da insegurança na cidade e fizeram homenagens. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A família pediu ainda que todos rezem por Geraldo José da Silva Filho, o Geraldinho, de 23 anos, que foi baleado na cabeça no assalto e está internado no Hospital da Restauração, no Recife. O caso dele é estável, viu? Ele ainda corre risco, só um milagre, só Deus na vida dele. Quem puder nos ajude em oração, que é o que a gente está pedindo, para que Deus faça um milagre ali na vida daquele jovem. Esse crime poderia ter sido facilmente matéria de um jornal nacional. Poderia ter vários blocos só com esse quadro. Com certeza daria muito Ibope. Esse caso poderia ter aparecido nos programas de domingo. O Ibope com certeza ia lá pra cima. Mas existe uma agenda global sendo implantada no Brasil. E essas pessoas, não os atores, não o elenco normal de uma TV, mas os chefes dela, eles trabalham a favor dos senhores do mundo. E não é interessante que a população se revolte. Só que embora a mídia não divulgue, a internet tá aí. E quem fizer a mínima pesquisa vai ver que esse tipo de crime acontece não só aqui no Nordeste, mas é todo o Brasil. Isso acontece em todo o Brasil. Já tá virando inclusive rotina e um fato banal. O que podemos entender nesse crime? O que leva 3 camaradas desses a cometer um crime desse tipo? Não tenha dúvida que é a impunidade. Eles têm sempre em mente uma coisa: nós vamos fazer, e mesmo que nós sejamos pegos, estaremos protegidos pela própria lei. Essas mesmas ONGs que fazem pressão e fizeram os presos serem transferidos na mesma hora, e simplesmente porque ofereciam riscos. Para esse pessoal que fazem nossas leis, esses camaradas agora merecem receber tratamento VIP. Eles são vítimas da sociedade. Eles merecem uma segunda chance. Existe inclusive entre a opinião pública quem diga que Madalena e a família quem estão errados e que não deviam ter reagido. Como é que coloca 2 motos caras numa casinha tão simples, com porta de madeira? E esse tipo de comentário realmente me dá nojo. Eu pergunto a essas pessoas quando é que nós vamos parar de continuar pondo a culpa nas vítimas? Até quando vamos dizer que uma pessoa é roubada porque facilitou, porque não fez um seguro para o seu carro, para sua casa, porque puxou seu celular no meio da rua? E isso atraiu os bandidos, provocou os bichinhos dos bandidos. Parece que o certo para quem tem esse tipo de opinião, e eu desprezo sinceramente, não tenho medo de dizer, para esse tipo que pensa assim: você se fode todo de trabalhar e não tem o direito de atender seu celular. Você tem que colocá-lo no silencioso, no máximo deve fazê-lo vibrar, e nada mais com isso, e ainda andar com ele enfiado no cu. Porque se esse celular chamar e você atender na rua, você vai ser roubado e vai vir um filho da puta e dizer quem manda vacilar. Como eu falei, disseram com Madalena, mas também com uma casa dessas e 2 motos os caras pediram pra acontecer. Quem mandou a mãe dela reagir? É essa desgraça de comentário que faz tudo isso acontecer, que possibilita que os políticos vagabundos
Façam leis que protejam esse tipo de monstro, porque esses caras não são gente. Não são animais, porque os animais não fazem isso. Eles são monstros. É esse tipo de opinião que as pessoas têm, que dá o direito da grande imprensa manipular as informações. Se nós tivéssemos uma mídia a favor do povo, que melhor exemplo poderíamos ter agora do que esse caso para exigir pena de morte já para todos esses vagabundos? Que melhor hora do que essa para se fazer um filme especial com a história dessa família? Por que será que eles não fazem? Será que só tem roteirista no Brasil para escrever filmes imundos como E aí Comeu? E tantos outros lixos que nós vemos na TV? A maioria dos filmes brasileiros, 99,9%, fazem questão de mostrar o pior que nós temos no nosso país. E se realmente for isso porque os caras não sabem escrever, mandem pra mim que eu escrevo completamente de graça pra eles. Não só eu, como tantos outros inscritos aqui que têm até mais capacidade do que eu. Só que o problema, meus amigos, não é esse. Os caras sabem escrever boas histórias se assim eles quisessem. Mas existe um plano global de colocar ordem através do caos. Eles estão nos espremendo tanto e com tanta força, que nos força a cada dia mais nos tornar mais fora da lei. Eu vi muitos especialistas formados em segurança pública falando na mídia local, e isso me deu ânsia de vômito. Nós sempre ouvimos as mesmas coisas quando acontece esse tipo de crime, não importa o estado em que você esteja. Isso sempre acontece. Eles vão na televisão e falam: o problema é a falta de oportunidade. O problema é que temos poucos policiais, o problema é isso, é aquilo. E eu fico ouvindo essas merdas e pensando, que porra esse povo tem na cabeça? Como é que o cara faz uma faculdade, se forma e fala um monte de bosta dessas, dizendo que colocar mais policiais é a solução, sendo que o Brasil é um país de 8.516.000 quilômetros. Para cobrir todo esse território com policial, seria preciso colocar quase a metade da população para ser policial. Então dizer que isso é a solução, dizer que o problema é que esses caras não tiveram oportunidade, eu tive amigos malandros e sei o que estou dizendo. Hoje eles estão todos debaixo da terra e sabem por que eu estou vivo e eles não. Quando eu ia trabalhar de domingo a domingo, quando eu chegava pros caras e dizia, vamos comigo, caras, eles me respondiam, nem fudendo. Não trabalho dia de domingo, ainda mais pra ganhar essa mixaria. Quando eu chegava em casa com a mão toda estourada, como você pode ver aí nesse vídeo, esse aí sou eu. Os malandros estavam saindo de casa, tudo cheirosinho, indo pras baladas. E eu com um palmo de língua pra fora, na cama, dormindo, morto de cansado, de passar o dia todinho pintando parede. Pra mim nunca foi feio trabalhar, seja do que for. Pra mim feio é roubar. Então dizer que não tem oportunidade, meu amigo. Você tá desempregado, não tem emprego? Vai à luta, meu irmão. Chega em uma loja, em uma casa, se oferece pra pintar. Era isso que eu fazia quando o emprego tava difícil. Faz um precinho, camarada, ninguém nem vai ver que você pintou. Você vai ajudando aqui, vai ajudando ali e acaba descolando um troco pra comer o seu pãozinho. Sempre tem um jeito. Se você levantar a sua bunda do seu sofá, da cama, você sempre vai conseguir descolar um troco. Então você não pode dizer que não tem oportunidade. Se você rouba e mata os outros, não é porque você não teve oportunidade. É porque você é vagabundo. É porque você é picareta. É porque você quer ter as coisas sem trabalhar. Outros dizem que a polícia não trabalha. A polícia trabalha e muito. Aliás, meus parabéns a toda a polícia do Brasil. Isso aqui já não virou uma zona por causa de vocês, que muitas vezes são obrigados a agirem fora da lei. Vocês prendem e a justiça solta. O policial usa sua arma e ele vai ser investigado. Então a culpa não é do policial, ou a falta dele. No lugar de quererem contratar mais policiais para pagarem um salário de miséria, é muito melhor você equipar a nossa polícia. Dobrem o salário dos que já estão aí. Façam leis para o povo e não para o bandido. Que o policial só tenha que prender cada bandido uma só vez e você vai ver que vai sobrar polícia nesse Brasil. Outro crime que aconteceu aqui em Pernambuco e chocou a população novamente. Uma mãe teve sua filha arrancada dos seus braços. Eu não lembro bem a idade dela, mas era por volta de 13 anos se não me engano. Um cara cheio de droga roubou, estuprou e matou a menina. O que é que aconteceu com ele? Ele tá preso, comendo lá dos nossos impostos, ficando gordo, protegido de algum justiceiro que por acaso quisesse fazer justiça com as próprias mãos. Daqui a pouco ele será solto e será mais perigoso. Será o cara temido na sua vizinhança. E para o Estado ele é considerado igual a mim e a você. Ele ocupará a vaga de estacionamento, filas de banco, será atendido nos hospitais. Você inclusive pode morrer numa emergência, porque o médico pode estar ocupado tratando esse cara. A polícia localizou 2 suspeitos de participação em um crime que chocou Venturosa aqui no Agreste. Uma adolescente de 13 anos foi estuprada e morta ontem à noite. Josiel Pantaleão da Silva, de 19 anos, foi preso na zona rural de Caetés e trazido para a delegacia de Venturosa no início da tarde. De acordo com a polícia, ele é suspeito de ser um dos envolvidos na morte da adolescente Maria Vitória Souza de Melo, de 13 anos. Vitória voltava com a mãe para casa ontem à noite na Vila Bacurau, periferia de Venturosa. Foi quando 2 rapazes se aproximaram.
Um deles, com uma faca, a arrastou para um local escuro. Somente pela manhã, o corpo dela foi encontrado neste local, a menos de 500 metros de casa. Havia um corte profundo no pescoço. E outro corte profundo também no antebraço. Eu, com 35 anos de polícia, mais de 1000 ocorrências no meu currículo, eu não vi uma cena tão chocante igual essa, sabe? A tamanha perversidade que esse elemento fez isso com a jovem, né? O que ocorreu chocou os moradores da Vila Bacurau, área carente da cidade. É muito impactante e é muito triste você ver um desespero de uma mãe, como eu vi ela hoje gritando, né? A perca da filha. Eu sou pai de família, eu tenho 18 filhos, 21 netos, estou chocante e não aceito. A sociedade não aguenta mais. É injusto. Então nossa vida aqui é uma vida presa. Onde o bandido lá fora pratica o que não deve, vive em via pública mais que a gente que não deve. Algumas horas depois de Josiel Pantaleão da Silva, uma segunda pessoa foi detida. Pelo depoimento de Josiel, a polícia chegou até um menor de 16 anos que pode ter envolvimento ou não com o crime. O adolescente mencionou que Josiel teria recebido R$2.000 para matar Vitória, o que leva a polícia a investigar ainda mais sobre a motivação para o crime. Os dois foram levados para a delegacia de Arco Verde para que as versões do que contaram à polícia sejam confrontadas. E agora serão entregues ao autuado em flagrante e vão responder na justiça pelo crime bárbaro que cometeram, né? Então eu volto a repetir, para o Estado não tem diferença entre eles e nós. Essa é que é a dura verdade. Na minha opinião, o primeiro passo para mudar isso é preciso você saber onde está o erro. É isso que eu tenho tentado mostrar aqui nesse canal. Crimes como esse têm que ser punidos com perpétua, com trabalhos forçados. Para mim, a morte eu acho muito pouco num caso desse. Poderia ser dado, no aniversário do crime, uma pisa nesses caras, para eles nunca esquecerem do que fizeram. Uma pisa de cair o couro. O dinheiro dos trabalhos iria diretamente para os parentes das vítimas. Eu queria ver se o Senado aprovasse leis desse tipo, se esses criminosos não iam pensar 300 vezes antes de fazer o crime. Uma outra solução seria a pena de morte. O que eu sei é que uma coisa ou outra tem que ser feito o mais rápido possível. Veja esse outro caso onde essa linda garota que você está vendo, que parece uma princesa, quando ela saía do shopping, ela foi perseguida por um carro de bandidos. Eles queriam roubar sua moto e mandaram que ela parasse. Ela não parou e acelerou sua moto e eles já jogaram em cima do poste. Uma linda garota que perdeu sua jovem vida. A inversão de valores é uma coisa que está se tornando uma realidade pior a cada dia. Você sabe por que o reino de Davi, o Davi da Bíblia, o rei Davi, era considerada santa? Será que lá não existia gente ruim? Você já parou para se perguntar isso? É claro que existia gente ruim lá. E como ela pode então ser considerada uma cidade santa? Porque, meu amigo, naquela época, na época de Davi, se tinha uma prostituta, ela sabia que não deveria entrar em um mercado se uma mulher de bem, uma mulher casada, estivesse lá dentro. Ela sabia que o que ela fazia era vergonhoso e ia contra a lei de Deus. E embora ela soubesse que a mulher casada também tinha seus pecados e não era santa, o dela era muito mais vergonhoso. Portanto, então ela deveria mostrar mais respeito com uma pessoa que era mais decente do que ela. O mesmo acontecia com os assassinos, eles faziam, mas sabiam que aquilo que estavam fazendo era errado. Só que através do tempo, as pessoas seguindo doutrinas vindas diretos de Satã. Embora nem eles saibam disso, mas eles encontram as desculpas mais esfarrapadas para justificar os crimes. E eles convencem o próprio criminoso. Ele acaba se convencendo disso e acaba se sentindo no direito de fazer o que bem entende. Eu vi uma reportagem da Record, onde uma mulher casada descobriu a amante que seu marido estava ficando com ela e deu-lhe uma pisa. Deixou-la nua no meio de todo mundo. A gravação começa ainda dentro do prédio. Puxando a vítima pelos cabelos, a agressora caminha decidida pelo bairro. Parece apresentar um troféu. A menina está completamente sem roupa. É possível ouvir gritos de talarica. Gíria usada para mulher que se envolve com homem comprometido. Carros passam, gente olha pela janela. O vídeo, que tem menos de 1 minuto, foi postado. A moça reconheceu que estava errada e não deu queixa. Só que a imprensa partiu para cima. A imprensa encontrou a garota e a convenceu que nesse caso ela era a vítima e não deveria deixar isso passar limpo. O resultado é que a mulher casada foi presa. E esse é um belo exemplo da inversão de valores. O orgulho das pessoas está ficando tamanho que elas não aceitam que estão erradas. Não importa o que elas fazem, sempre existe o contra-argumento. As ONGs patrocinadas pelos senhores do mundo, através de suas grandes empresas milionárias, elas estão aí para proteger, inclusive esses vagabundos que estão dentro do presídio. Esse garoto de menor que participou do crime de Madalena, muito em breve estará de volta nas ruas. Ele estará no meio dos nossos filhos, como se nada tivesse acontecido. Os outros dois são réu primário e logo devem estar na rua no máximo de 4 a 8 anos. Isso se a imprensa local ficar em cima. Dessa maneira, outros vagabundos de mente distorcida vão pensando:
Nossa, esses caras fizeram essa monstruosidade e estão livres em tão pouco tempo. Eles estão soltos. Por que então eu não devo roubar, se eu tô precisando também? E eu sou bem mais bonzinho do que esses caras. Dessa forma eles vão fazendo e um criminoso vai incentivando o outro com a sua própria história. E nesse caso nós, que somos os trabalhadores comuns, o cidadão comum, nós nos tornamos os verdadeiros criminosos porque estamos ficando trancados dentro das nossas próprias casas, sendo literalmente reféns de bandidos. O sangue de Madalena e de sua família, de sofredores, de pessoas que acreditavam em Deus e viviam conforme seus mandamentos, que viveram e morreram juntos, estão nas mãos desses políticos que assinaram e aprovaram leis que beneficiam bandidos. O sangue está na mão dessas ONGs, e também por que não dizer até mesmo de nós, que ao invés de exigirmos, de protestarmos, de pelo menos comentar nas redes sociais, de encher essa porra com o assunto, para não ser chato, para não parecer lunáticos, para não aborrecer os alienados que são nossos próprios amigos, que a cada 3 palavras 2 é putaria ou futebol, nós acabamos entrando na deles e ficando na nossa. Eu peço humildemente que você reze pela alma de Madalena e da família dela, por essa menina que foi morta e estuprada, arrancada dos braços da mãe tão cruelmente, em nome de tantas outras famílias destruídas ao longo desse Brasil. A verdade é que quando nós nos omitimos, quando fechamos os olhos, o sangue dos inocentes está também em nossas mãos, infelizmente. Então fica aqui a nossa homenagem a todo esse povo, que viveram, sofreram, mas jamais se afastaram dos princípios da família e morreram deixando saudades a todos que cruzaram seu caminho. Para finalizar a família encarando, eu quero dizer a todos que, por favor, parem de criticar os irmãos, de dizer, olha, os católicos fazem errado, os evangélicos, os espíritas. Gente, é isso que eles querem, dividir para conquistar. Enquanto nós discutimos pelo jeito que cada um entende as escrituras, enquanto tem gente dizendo que a Bíblia foi alterada, sendo que nenhuma história bíblica perdeu seu contexto, são apenas detalhes insignificantes que aconteceram não propositalmente, mas sim por causa da diferença dos idiomas e das épocas. Enquanto essas pessoas discutem bobagem e acabam nos dividindo, o que nós devíamos realmente fazer era nos unir. Qualquer pessoa individualmente, por mais rica que ela seja, ela não pode fazer nada. Agora, se o povo se une, ele se faz ouvir. O governo está aí para nos representar e nós temos que cobrar isso dele. Se você raciocinar, meu amigo, o governo não tem como segurar um país tão populoso como esse, ainda mais tendo armas sucateadas como é o caso do Brasil. Quando o povo se revoltar, quando o povo parar de brigar por bobagem, parar de discutir por bobagem, quando o povo se unir como um país cristão que é e exigir leis que não agridam nossa crença, e somos maioria e temos o direito de fazer isso, de ser representados lá, aí sim a influência dos senhores do mundo vai acabar. Isso não se limita apenas a quem é religioso. Existem ateus que não suportam injustiça, e eles estão do nosso lado. São muito bem-vindos. Para mim particularmente, para ser cristão, não é viver em uma igreja, não é reconhecer Jesus com palavras. Eu acredito que não se reconhece Jesus com palavra, mas seguindo seus mandamentos e suas leis. Portanto, tem ateu, que é mais cristão do que muitos caras que estão dentro da igreja. Então vamos nos unir para fazer a diferença pelo um bem maior. Não podemos perder a esperança, não está perdido essa guerra ainda. Veja o exemplo que foi dado nesse vídeo, ainda existe a mídia local. Ela ainda tenta fazer o seu trabalho. Ela queria espaço para fazer seu trabalho como nós gostaríamos. Mas os ricaços, os milionários, eles não permitem. Mas a hora desse povo manipulador, desses imundos, donos das grandes emissoras, a hora deles está chegando e eu tenho fé nisso. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Por favor, compartilhe, mostre para mais um amigo, e não é de hoje que sofremos perseguições por defender a verdade. Esse canal aqui vai contra a nova ordem mundial. Podem ter certeza disso, que se não for vocês compartilhando, mostrando para mais um amigo, colocando na sua rede social, esse canal vai acabar, e eu falo sério quanto a isso. O YouTube nunca nos ajudou, muito pelo contrário. Canais como esse aqui não é bem visto, não é desejado pela comunidade. Canal com conteúdo legal, tem vídeos com o nome Fluxo com as Novinhas. Olha o tamanho dessa bunda, olha o tamanho desse rabo. Libera maconha, isso é conteúdo bacana. Um canal como esse aqui, o que acontece é isso. No último vídeo, o YouTube me informou que o nosso vídeo recebeu apenas 127 comentários. Isso me deixou muito abalado. 127 comentários eu recebia quando tinha 300 inscritos. E nossa família sempre foi unida, isso nunca aconteceu. Depois que o choque passou, eu comecei a lembrar que pelo menos eu respondi mais de 150 comentários. E nossa média por vídeo é 1000 comentários pra lá. Nossa família é muito unida e se faz ouvir sempre, a cada vídeo, e sempre apoia o canal. O vídeo teve um bom número de like. Então o que houve? Então eu comecei a puxar para ver quantos comentários houveram. E de cara eu já percebi que se trata de mais um bug, como de costume do tipo que só nos prejudica, pois os comentários ajudam o canal a subir igualmente aos likes e dislikes. Eles demonstram a relevância do canal. Não bastasse o bug da monetização, que sempre baixa a mixaria que recebemos por mês, ainda aparece agora o novo bug dos comentários. Eu fico me perguntando, será que isso simplesmente é um bug? Pode até ser, mas eu tenho certeza que se eu fizesse fluxo com as novinhas, isso dificilmente iria acontecer.
Então, meus caros e bons amigos, compartilha, não deixe nosso canal morrer, porque sem você, isso vai acontecer. Até ameaças eu recebo, mas eu tô cagando pra esses caras, porque enquanto vocês estiverem comigo, não importa o que façam, nós sempre seremos uma facada no zoiudo safado. Por favor, acessem também o canal do nosso amigo Benny, que tem uma dica especial pra você. Agradeço também ao meu amigo Fabiano Teixeira, que tem me ajudado muito com muitas dicas. Ele fez esse lindo banner para o nosso canal, o que o deixou muito mais bonito. Então ajude quem também nos ajuda. Se inscreva no canal dele. E também não deixe de acessar o canal Jesus Voltou. São 3 canais excelentes para você assistir. E o Senhor Jesus Cristo acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Em respeito às vítimas mostradas nesse vídeo, nosso canal fará 1 minuto de silêncio e não tocará a música final como de costume. Que Deus coloque a alma deles em um bom lugar e que nos permita conseguir meios para impedir que mais crimes como esse aconteçam em nosso país. Eu peço também a você para pedir a outros youtubers que façam vídeo do assunto, principalmente aos youtubers grandes. Muitos assistem nosso canal e não precisa dar crédito ao canal. Podem usar as imagens desse vídeo como quiserem, não se preocupe com reivindicações da minha parte. A única coisa que eu peço é que por favor falem desse caso, não deixem que o plano da elite maldita de abafar casos como esse dê certo dessa maneira. Nós precisamos de mudanças na lei agora, pra ontem. Se você ignora isso, o sangue também estará em suas mãos. O perfil de Madalena e do irmão dela no Facebook estará aí na descrição do vídeo também. Não adianta você pedir pra ela adicioná-lo como amigo, porque infelizmente ela está morta. Mas o irmão dela está vivo e qualquer mensagem de apoio pode ajudar muito na recuperação dele. Faça isso em nome de toda a família encarando o sobrenatural. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Sempre encarando o sobrenatural.